Professor, está vendo? Claro que tem a foto que chegou, né? Ah, o Luiz tá ali. Achou? Tá só dar o sangue, foda-se. Pode apontar com o mouse. Com o mouse? O mouse, aí a gente faz aquele esquema do... Ah, isso aqui não é no... Não, aí é no Google. Não, tá. Pode ser, né? Pode. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Leandro. Hoje eu vou fazer a apresentação do artigo, o Emotion Trial. O Emotion, ele foi um artigo, então, para comparar a estratégia de transfusão restritiva e liberal, especificamente pacientes com trauma crânioencefálico. Então, qual que é a ideia por trás desse trabalho? Nos pacientes neurológicos, a gente sabe, né, nos cuidados do neurocrítico, que uma parte importante para evitar uma lesão secundária é garantir o delivery de oxigênio. Então, como um dos principais componentes do conteúdo arterial de oxigênio é justamente a hemoglobina, então, fez essa ideia. Se nesses pacientes neurocríticos, especificamente no trauma crânioencefálico, se a gente aumentar a hemoglobina, talvez a gente aumente a oferta de oxigênio, e com isso a gente melhore ou reduza uma lesão neurológica secundária. Já tem outros estudos que avaliaram em populações diferentes estratégia liberal de transfusão, e em relação a esses estudos anteriores, tiveram poucos pacientes com TCE, então não foi uma população que tinha sido adequadamente abordada previamente, e a maioria dos estudos era focado em mortalidade. Então, reunindo esse racional fisiopatológico e com esse grupo que ainda não tinha sido investigado, foi feita essa ideia, se uma estratégia de transfusão liberal melhoraria desfecho agora não de mortalidade, mas de funcionalidade em pacientes com TCE moderada a grave. Então, como foi o desenho do estudo? Foi um estudo randomizado, ele foi pragmático, então o desfecho primário era único, era focado só na funcionalidade a longo prazo. Foi um estudo aberto, né, então pela intervenção não teria como fazer o cegamento. Foi multicêntrico, e é interessante aqui, tiveram 40 pacientes aqui do HC que participaram. Ele foi feito entre 2017 e 2023, e foi com um N de 712 pacientes. Esse N foi calculado para ter um poder de 80%, para demonstrar uma diferença absoluta de 10% nesse desfecho de funcionalidade, e com um alfa de 5%. Dos critérios de inclusão, então, seriam pacientes com mais de 18 anos, já internados em UTI, com TCE agudo, então, menos que 24 horas, moderada a grave, então, com um Glasgow entre 12 e 3, e que tivesse uma anemia, que ele usou um corte de um HB menor que 10. Critérios de exclusão, algum paciente que teria contraindicação à transfusão, paciente que já na UTI, antes da randomização, tivesse recebido algum concentrado de hemácias, pacientes com morte encefálica, com Glasgow 3 com midríase fixa, pacientes que já tivessem alguma limitação de suporte estabelecida, ou então choque hemorrágico. Da randomização, ela foi feita por um software de 1 para 1, eram blocos de 4 a 6, e aí um detalhe que eu já vou pontuar aqui, que mais para frente a gente vai comentar, que talvez isso teve um efeito no trabalho, é que a estratificação da randomização, ela ficava a critério de cada centro. A divisão dos grupos. Então, os pacientes com estratégia liberal, eles iam receber a transfusão quando o HB tivesse menor do que 10,
E o grupo restritivo é o que a gente faz na prática do dia a dia mesmo, com HB menor que 7. No protocolo, teria que ser transfundido um concentrado de hemácias filtrado por vez, idealmente menos de 24 horas entre o exame e o exame que desencadeou a transfusão. E os pacientes seriam transfundidos só quando tivessem um HB menor do que o alvo estabelecido para o grupo. Dos desfechos, então, desfecho primário seria essa funcionalidade neurológica em 6 meses. Essa funcionalidade, ela foi avaliada pela uma escala de desfecho de Glasgow, e eles fizeram um corte dicotômico, que abaixo de uma determinada pontuação, eles considerariam que seria um desfecho ruim, e acima um desfecho favorável. Essa é a escala do desfecho de Glasgow, ela vai de 1 a 8. 1 seria a morte, e 8 o melhor desfecho, que seria um paciente com uma boa recuperação e sequelas mínimas. E em relação ao corte, conforme o prognóstico, o prognóstico ele foi calculado por um score, o TBI Intact. Aqui são as variáveis que o score leva em conta para fazer esse cálculo, e ele foi dividido em 3, então. Os pacientes com bom prognóstico neurológico seriam considerados um desfecho desfavorável se o Glasgow fosse, a escala de desfecho de Glasgow fosse menor ou igual a 5, no grupo com prognóstico intermediário, menor ou igual a 4, e no grupo com prognóstico ruim, menor ou igual a 3. Dos desfechos secundários, eles avaliaram a mortalidade e outros, e funcionalidade também, aí com questionários de funcionalidade, então, incluindo a parte de cognição, função motora, qualidade de vida e depressão. E dos desfechos terciários, a quantidade de transfusão, nível de HB entre os grupos, reação transfusional, infecção e o tempo de ventilação e internação, em UTI e hospitalar. Da análise estatística, como a gente tinha comentado então, foi calculado um N de 712 para ter esse poder de 80%, para demonstrar uma diferença absoluta de 10% entre os grupos, sendo que o esperado pelo estudo é que o grupo com a estratégia liberal teria um melhor desfecho. Para esse cálculo, eles consideraram que o grupo restritivo teria 40% dos pacientes com um desfecho, uma escala de Glasgow com desfecho desfavorável. Eles fizeram 2 análises interinas, um com 1/3 e depois 2/3 do recrutamento, e na análise interina, eles aumentaram a amostra por conta de perda de follow-up. Como é um desfecho que seria avaliado em 6 meses, teve uma perda de 2% de follow-up, e aí aumentaram de 712 para 742 pacientes. Como critério de continuidade do estudo, eles utilizaram o critério de superioridade, e aí o estudo foi feito até o final, não foi interrompido no meio. Outro ponto importante da análise estatística é que o intervalo de confiança foi de 95%, mas ele não foi ajustado por multiplicidade. Isso, até na discussão, os autores depois eles comentam, mas a importância disso é que a gente não vai ser possível utilizar um intervalo de confiança para determinar diferença entre os grupos. Mostraria uma tendência, mas se o intervalo de confiança tiver uma diferença entre os grupos, a gente não pode afirmar que essa diferença ela é significativa. Do desfecho primário, ele seria analisado por intention to treat, nessa análise dicotômica que a gente comentou, e ele também já no protocolo, ele já tinha pré-determinado análise de sensibilidade e análises secundárias do desfecho primário. Então, além do ITT, ele, para análise de sensibilidade, também faria por casos completos, por protocolo, pior e melhor cenário, e por imputação multivariada. E na análise secundária, ele também já tinha previsto utilizar outros cálculos estatísticos, com quadrado, Poisson e proporção hierárquica. Sim, professor, Uhum. como que eles avaliavam os 6 meses? Como você falou? Depois de
De 6 meses, eles utilizavam a escala. Mas como que era a avaliação? Era em loco ou telefone? Aí eu não peguei esse detalhe. Agora, já entrando na parte dos resultados. Então, em relação ao recrutamento. Inicialmente, eles avaliaram em torno de 6 mil pacientes, já com critério que não tinham critério de inclusão. Já tinha em torno de 3.300, então continuaram na avaliação 2.800. Desses, 2.100 não tinham algum critério de exclusão. E aí, com aquele adicional pela perda de follow-up, ao todo foram randomizados 742 pacientes. Desses 742, em cada grupo, teve de 2 a 4 pacientes que não entraram na análise final, porque eram um HSA aneurismática, ou não teve consentimento para participar do estudo, e de perda de segmento teve 5 a 9 entre os grupos. Então, no total, foram avaliados 722 pacientes, então ele atingiu o N que ele tinha estimado, teve uma perda de follow-up de 1 a 2%, e de violação de protocolo teve entre 3% e 1%. Então, acho que, resumindo essa questão do recrutamento, ele atingiu o N, né, teve uma baixa perda de follow-up e uma baixa perda de violação de protocolo também. Nessa violação de protocolo, eram aqueles critérios, né, transfundir um concentrado por vez, só quando o HB estivesse abaixo do alvo, e fazer a transfusão em menos de 24 horas. Em relação à população, eu tinha comentado, pontuado sobre a estratificação. O que aconteceu é que os grupos, o grupo liberal e o restritivo, eles acabaram ficando diferentes. O que chama mais atenção? Primeiro, em relação ao sexo, a maior parte dos pacientes eram homens, e teve um desbalanço também no grupo restritivo, com 30% de sexo feminino e mais ou menos 24% no liberal. Aí eu acho que o que chama mais atenção dessa discrepância é em relação a algumas variáveis que estão relacionadas à gravidade dos pacientes. Então, no grupo restritivo, 32% dos pacientes contra 26% do liberal tinham um Glasgow Motor de 1 em relação à reatividade pupilar, ou seja, uma anisocoria. Era 14% contra 8%, em relação à hipotensão, 28% contra 22%. Então, teve uma tendência de pacientes mais graves ficarem no grupo restritivo. E, além disso, uma outra diferença também foi na monitorização. Nesse caso, os pacientes do grupo restritivo, eles tiveram mais monitoração da PIC, né? 63% contra 56%. Então, teve esse desbalanço entre os grupos. Agora, olhando para a intervenção. Então, o estudo ele conseguiu estabelecer essa diferença de hemoglobina entre os grupos. A mediana no grupo liberal foi 10,8 e no grupo restritivo foi 8,8. O tempo de transfusão em cada grupo, entre os grupos, foi de 130 minutos no liberal, em torno de 100 minutos no restritivo. Porcentagem de pacientes transfundidos, 98% no liberal, 38% no restritivo. Em relação à quantidade de concentrados de hemácia, foram 1.500 no liberal, com uma mediana de 3 por paciente, e no grupo restritivo 300, em torno de 300, com uma mediana de 0, aí com um intervalo interquantil entre 0 e 1. Agora, em relação ao desfecho primário, de forma geral, ele encontrou uma diferença de 5% entre os grupos, com o grupo restritivo, com um desfecho desfavorável em 73% dos pacientes, no grupo liberal, 68%. Mas como ele tinha determinado que a diferença que ele considerou significativa seria de 10%, então ele, no desfecho primário, ele não teve essa diferença significativa. Tanto na análise geral, quanto na análise de cada grupo, conforme o prognóstico. Nas análises de sensibilidade, e nas outras análises, nas análises adicionais do desfecho primário, ele também não encontrou nenhuma diferença. Então, mesmo
mesmo tendo esse desbalanço entre os grupos, e mesmo ele utilizando vários cálculos estatísticos diferentes, ele não conseguiu encontrar uma diferença significativa entre os grupos. Aqui na análise de subgrupo, então, conforme idade, o sexo, a gravidade, o país antecedente de cardiopatia, intervenção da neurocirurgia, transfusão prévia, e nenhum subgrupo, que também já era pré-determinado, teve diferença no desfecho. Agora, indo para os desfechos secundários, em relação à mortalidade, também não teve diferença entre os grupos, e nos questionários de funcionalidade, em relação à parte de motricidade, a avaliação geral de funcionalidade, de qualidade de vida, teve uma tendência no grupo liberal em ter um melhor desfecho de funcionalidade. Mas aí entra a questão, é um desfecho secundário e tem aquela pontuação que o intervalo de confiança ele não foi ajustado. Então, por mais que aqui tenha ficado acima de 0, a gente não pode determinar que isso a gente não pode afirmar que realmente teve uma diferença entre os grupos, por conta dessa questão estatística e também por conta que é um desfecho secundário, né? No próprio desfecho primário, que também era funcionalidade, ele não teve diferença. Dos desfechos terciários, não teve diferença em infecção, em reação transfusional, foi algo que me chamou muita atenção, porque o grupo liberal, ele teve, os pacientes receberam 1.500 bolsas, no outro grupo recebeu 300, e ainda assim não teve diferença em reação transfusional. E tempo de internação, tempo de ventilação mecânica, também não teve diferença entre os grupos. Bom, e aí qual foi a conclusão do artigo? Então, nesses pacientes com TCE moderada a grave, a estratégia liberal, ela não reduziu não reduziu o desfecho desfavorável de funcionalidade em 6 meses, né, foi o que ele avaliou, nesses pacientes, nesse grupo de pacientes. Então, ter esse alvo de um HB maior que 10 para esses pacientes com TCE moderada a grave não trouxe benefício em relação à funcionalidade. Bruno, antes de entrar na discussão, você quer pontuar alguma coisa? Acho que você sabe, você quer apresentar a discussão? Tá bom, então vou só algumas coisas que eu pontuei. Uhum. Então, o que me chamou a atenção nesse artigo? Primeiro, ele atingiu o N, ele conseguiu atingir a diferença entre os grupos, teve uma baixa perda de follow-up de violação de protocolo. Foi interessante também que ele foi um estudo pragmático, ele focou em funcionalidade nesses pacientes, e uma funcionalidade em 6 meses, né, então a longo prazo. Outra questão também que eu tinha comentado, teve uma baixa incidência de efeitos adversos, apesar dos pacientes do grupo liberal terem transfundido bem mais bolsas de sangue. Uma limitação do estudo é que, pela intervenção, não teve possibilidade de cegamento. Acho aí já de pontos assim mais negativos, o que me chamou a atenção. Lá no começo, ele tinha estabelecido que o grupo restritivo, ele estimava que 40% dos pacientes iam ter um desfecho funcional ruim. Só que o resultado do estudo foi bem diferente. No grupo restritivo, 73% dos pacientes tiveram um desfecho ruim e 68% dos pacientes do grupo liberal tiveram um desfecho ruim. Então, tanto o liberal quanto o restritivo teve um desfecho pior do que os autores do estudo estavam esperando. O que eles pontuaram é que talvez esses pacientes com anemia fossem mais graves, e por isso teve essa diferença no esperado e nos resultados do estudo. E aí eu acho que o que mais chamou a atenção foi esse desbalanço entre as populações, né? Tanto em relação à monitorização, ao sexo, mas principalmente a algumas variáveis que estão relacionadas à gravidade, de forma que o grupo restritivo, ele acabou ficando com pacientes mais graves. Ainda assim, mesmo ficando com pacientes mais graves, não teve diferença no desfecho primário, e talvez por esse desbalanço das populações, dos grupos, que possa ter aparecido
ter detectado essa diferença no desfecho secundário, de que talvez o grupo liberal possa ter alguma melhora funcional, mas ainda assim, tem a questão do intervalo de confiança, que não era ajustado, e que é um desfecho secundário, né? O próprio desfecho primário, que também é em funcionalidade, não conseguiu detectar a diferença. Outras questões também que me chamaram a atenção foi a diferença da quantidade de transfusões, pensando que de hemocomponentes tem uma questão de custo, mas principalmente de disponibilidade. Então, imagina assim, implementar isso no HC. Eu acho que ia ser um caos no banco de sangue, em troca da gente ter um benefício, em troca de não ter nenhum benefício muito claro para essa estratégia. Outra coisa assim que no primeiro momento me chamou a atenção é que eu esperava que fosse ter bem mais reação transfusional, o efeito adverso, que não aconteceu no estudo. Não sei se na nossa prática, na análise de subgrupo aqui dos pacientes do HC, também não teve diferença em efeito adverso. Mas foi uma coisa que me chamou a atenção, eu esperava que fosse ter mais efeito adverso. Outra questão interessante é que pela ideia, o racional fisiopatológico do estudo, ele queria aumentar a oferta de oxigênio para o sistema nervoso central. Talvez uma forma de avaliar isso seria com o catéter de pressão de O2 cerebral. Talvez seria uma forma quase uma minoria dos pacientes tinha essa monitorização. Mas talvez seria uma forma interessante de mostrar se a gente aumentando a quantidade de hemoglobina, se ia ter um reflexo na pressão de oxigênio de sistema nervoso central. Outra pontuação também é que a diferença entre os grupos, na mediana, né, foi 10,8 e 8,8 no HB. E aí eu fiquei pensando, será que um HB, já que essa foi a diferença entre os estudos, e não teve diferença entre 8,8 e 10,8, será que um HB maior que 8 seria melhor que um HB maior que 7? Embora, assim, esse corte de 7 foi o que o estudo usou para engatilhar a transfusão, mas o resultado final foi esse, 10,8, 8,8. A gente sabe que 10 e 8 não teve diferença pelo estudo, não sei se 7 e 8 teria alguma diferença. E, por último, o Emotion ele é compatível com outros estudos prévios, que também não mostraram um benefício nos desfechos em utilizar uma estratégia de transfusão liberal. Nos outros estudos, em geral, era esse mesmo corte, transfundir para manter um HB acima de 10 e transfundir quando o HB estivesse abaixo de 7. E aqui, só para trazer esses outros estudos, acho que o primeiro desses grandes estudos foi o Trick, de 99, que ele comparou a estratégia restritiva contra liberal. Desculpa. Tá, só tentando analisar aqui algumas coisas do protocolo. Tá bom. Bom, eu quero que vocês pensem agora, quem leu o estudo? Entendeu? Qual foi a impressão quando eu estudo? O que deu vontade? Você pensou isso, cara, assim, quando leu? A primeira coisa na cabeça? Eu penso assim, intuitivamente, o que veio primeiro na cabeça? Tem aquela tabela ali que ele coloca os graus de... Tá. Alguém mais pensou diferente? Igual? Quando eu vi o critério de inclusão, aí o grupo era 10, 7, eu fiquei assim, o cara fogo, mapa, sangue, vai, pau, Mas a interpretação do estudo. Ninguém achou assim, pô, parece que funciona, mas não. Talvez em outra análise da mediana, a gente trabalha com um resultado positivo aí. Porque eu acho que na análise frequentista clássica, acho que veio um resultado neutro, mas marginalmente positivo ali. Se incluísse mais paciente, não tivesse tanto de protocolo, essas coisas, eu acho que seria um estudo que tivesse mais poder estatístico, acho que vier uma diferença estatisticamente significante, eu acho. Perfeito. Então, o Thiago, que é o nosso mestre aí da medicina baseada em evidências, ele leu o estudo e ele fez o spin na cabeça dele. Ele achou que o estudo é positivo, se a gente analisar de outra forma. Mas isso eu também, lendo o estudo, eu também penso da mesma forma, Thiago. Você lê assim e fala assim, pô, parece positivo, mas não é. Não é?
Ninguém ficou com essa impressão? Tudo apontando favorável, tal, e... Não? Agora você me perguntou, eu sei que 7, 8, beleza, 8.6 e 10.6 é igual, mas o 7 não sei se dá para afirmar com esse estudo, né? Tudo bem, mas aí a gente randomizou para estratégia. Uma estratégia é transfundir se o HB é menor do que 7. A maioria dos pacientes não vai ficar tão anêmico assim. Então, a maioria não transfundiu, inclusive. A mediana de transfusão é 0. Né? No grupo restritivo, pelo menos metade dos pacientes não transfundiram. Foi isso que eu entendi, pelo menos, né? O número de transfusões despesas. Bom, só algumas coisas que você comentou. Assim, a randomização ser estratificada pelo centro é que você tem uma sequência de randomização para cada centro, não é que ficava a critério do centro, tá? E isso é saudável em todo estudo multicêntrico. Você tem que fazer isso justamente para você manter um balanço de número de pacientes em cada centro. Senão pode acontecer, se você faz uma randomização simples única, pode ser que o centro do Canadá só caia pacientes do grupo liberal e o centro daqui só caia do restritivo. Então, você tem que ir para cada centro, ou para cada país, mas geralmente é por centro. Você faz blocos de randomização para equilibrar os grupos dentro de cada centro. Tá? Então, é isso que é a randomização em blocos variáveis estratificada por centro. É isso que foi a estratégia de randomização. Tá? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo sabe? Tá. Isso é bom lembrar. Você quer falar, Luiz? Por que blocos variáveis? Alguém imagina por que vai escolher bloco variável? Você tem bloco fixo, você consegue prever depois de um N que foi randomizado, qual que vai ser o próximo, para onde que vai o próximo paciente randomizado. Então, você fica mudando. Eu sei que os 2 primeiros caem na intervenção. Então, com certeza, os 2 outros vão ser controle. E aí, da mesma forma, os 3, 4. Cegamento de alocação não vai acontecer, né? Porque daí você sabe onde o 4 paciente vai cair. Sigilo de alocação. Sigilo de alocação, né? Sigilo de alocação. É isso que evita viés de seleção no estudo. Se você não tem sigilo de alocação, porque daí assim, você fala, o próximo vai cair no grupo liberal, e eu não quero transfundir. Aí você não inclui, entendeu? Então, ter sigilo de alocação é essencial para um estudo do randomizado ser de alta qualidade. Se não tiver, não é, tá? Assim, isso é o básico do básico, né? E aí, quando você estratifica por centro, por que você faz blocos e não faz uma randomização simples no centro? Esse tem um outro motivo. Por que você tem que usar essa estratégia dos blocos variáveis? A randomização simples, até 50, 100 pacientes, pode acontecer de cair um monte para um lado e poucos do outro. Então, ela vai equilibrando o número de pacientes que cai para cada lado quando vai chegando acima de 150, 200. Tá? Eu pedi para o computador fazer uma sequência de randomização. Se eu faço uma randomização simples, eu preciso de um N muito grande. E tem centro, às vezes, que inclui 10 pacientes. Aí pode acontecer de naquele centro só cair num grupo, entendeu? Ou cair muito mais num grupo do que no outro, e aí você tem um viés do centro. Tá? Bom, e aí, assim, qual que é a população do estudo? Acho que isso é bom a gente voltar para isso. Então, é paciente com TCE grave que está anêmico, na chegada à UTI, né? E aí não é critério de exclusão, transfusão, né? É transfusão na UTI, né? Ele ter sido transfundido na UTI. Então, é difícil você ter um TCE isolado que chega anêmico na UTI, né? Então, esses pacientes não foram incluídos no estudo. Quem foi incluído é o paciente que chegou na UTI que sangrou em algum momento. Porque o paciente HB não cai de 14 para 9 só por causa do TCE habitualmente, né? Pode até acontecer, mas é uma minoria dos pacientes. Então, exato. Não, pode acontecer porque inflamou, tá? Ele pode ter uma anemia da doença crítica ali, aguda, mas cair 3 pontos assim de cara é difícil, né? Então, é uma população que, assim, é bem específica. Eu, pessoalmente, eu não chamaria esse estudo de pragmático, eu não acho que ele é pragmático. Esse é um estudo de eficácia clássico, porque os 2 grupos são fixados, e eles incluem os pacientes numa janela estreita. Eu gostaria de saber se o paciente no 4º dia, que fica anêmico, tem que transfundir ou não também. Mas esse estudo não dá essa resposta, tá bom? Então, acho que é importante a gente lembrar isso. A população desse estudo é o paciente que chegou na UTI nas primeiras 24 horas e está anêmico. Entendeu? Então, geralmente, esse paciente sangrou em algum outro lugar, ou ele já era anêmico de base, sei lá, para ele chegar assim, tá? Mas a população é mais jovem, então a gente assume que não era esse o caso, né? Bom, tá bom. E aí
o estudo, ele tem um problema muito sério. Qual que é o principal fator prognóstico no TCE? TCE grave. Mais do que o Glasgow. Pior do que o Glasgow. Pupila. Tem que estratificar por pupila. Não estratificou, o que deu lá no baseline? E aí vamos ver quantos por cento de diferença foi da pupila no baseline. É que aí você cortou um pedaço, né? Mas, não, a pupila tá aí. Ó. A gente tem 5% de diferença reatividade popular no baseline. Pupila midez bilateral foi excluído, né? Glasgow 3 com midez bilateral. Gente, só isso aí já explica qualquer alteração que a gente for encontrar nos desfechos. Então, estudar TCE sem estratificar por variáveis prognósticas tão importantes quanto a pupila, o Glasgow é complicado, né? Mas até o Glasgow poderia estratificar também. Mas pelo menos pupila... 32, tinha presente? Não, uma pupila não reagente, eu acho. Deve ser isso, Tá? Então, tudo que vier de análise depois, ou tem que ajustar para isso, né? Ou o ideal, sendo um estudo randomizado, isso deveria ter sido, por ser uma variável prognóstica, tem alto impacto no desfecho, tanto morte quanto funcionalidade, o ideal seria ter sido estratificado para essa variável, né? E aí é isso que você comentou, Leandro. Quando a gente vai ver tem um desbalanço entre os grupos, né? O grupo restritivo eram mais mulheres. Interessante, né? Porque geralmente homens que têm traumas mais graves, né? Mas aqui no caso eram mais mulheres. Glasgow motor pior, menos reatividade pupilar e mais hipotensão. Então eles tinham vários fatores prognósticos de pior desfecho, né? Então, assim, qualquer análise crua aqui não dá para a gente considerar. É um desbalanço muito grande entre os grupos, não foi estratificado. Tudo bem, o estudo é randomizado, em teoria foi randômico, foi. Mas parte da variabilidade que a gente encontra nos resultados é explicado por esses achados aí, né? Então, pelo menos tem que ser contemplado na análise. Monitorização de pique, a gente vai fazer o patch aqui esse mês sobre isso. Aí a gente deixa para discutir depois se isso é um fator prognóstico ou não, tá? E o que você trouxe de monitorização de oxigenação cerebral? Você sabe quanto custa um catéter de oximetria cerebral? Quanto que é, mais ou menos? Ele é 3 vezes mais caro que o monitor de pique, que o SUS já não cobre, tá? Então, se fosse para a gente fazer... A gente tem aqui, de vez em quando. De vez em quando tem, mas a gente quer ter mais. Mas, assim, qual que é a minha opinião? Aí, se o estudo mostrasse que transfundir é bom, e você transfunde 3 bolsas, é mais barato do que botar um catéter, entendeu? Aí deixa o HB de 9 pronto e para com isso. Que você tem outras intervenções que você pode fazer, como oximetria cerebral, mas eu, sinceramente, acho que a principal delas é justamente você refinar quem você transfunde ou não no neurocrítico, né? Mas você pode identificar outras coisas também. Então, assim, eu acho que isso não é uma limitação, acho que isso aqui é prática atual, real, né? Acho que não consideraria uma limitação do estudo, não, né? E... A monitorização de oxigenação cerebral virou regra, igual, por exemplo, monitorização de pique, ou também não? Não necessariamente. Não sei, assim, se o pessoal mudou agora, mas, assim, a gente não tem evidência para usar, né? Tá bom, aí você me pegou. Você me pegou. Sim. Não, porque no fim, assim, o que o pessoal faz é botar 2, né? Bota a oximetria cerebral com a pique de parenhematose e bota um catéter para drenar o líquido também, entendeu? Aí, às vezes, o paciente fica com 2 anteninhas, né? Mas você poderia ficar só com ele também. Então, seria uma alternativa, né? Bom, então, assim, sinceramente, esse aqui é a principal questão desse estudo, que a gente tem que levar isso em conta quando for interpretar o resultado. Tá? E esse estudo não tem luta que eu dividi muitas opiniões. Vocês vão ver um monte de gente falando assim, não, melhorou a funcionalidade e tal, temos que ir transfundir demais. Não melhorou e tal. Aí outra questão que eu quero saber é em relação aos grupos. Então, a população, vamos lembrar disso, a população é paciente, o TCE que chegou já anêmico, né, na chegada da UTI, tá? Que enfim, uma população
a maioria dos TCEs ele fica anêmico ao longo dos dias, ele não chega anêmico na chegada, né? A não ser que ele tenha sangrado muito antes de vir. E aí a outra pergunta é dos grupos. O que vocês acharam dos grupos de comparação? Você chegou a fazer um comentário? O que vocês acham? Qual que é o gatilho para vocês transfundirem um paciente com TCE na fase aguda? Como vocês fazem na prática? Vocês têm visto aí no Trauma? Hã? Você espera cair abaixo de 7 para transfundir? Se tiver chegando próximo, você já transfunde. É isso que você quer dizer. Você vê que tá. Então, isso é por isso que eu digo que esse estudo não é pragmático por isso, porque ele falou assim: só pode transfundir se cair abaixo de 7, né? Eu, pessoalmente, eu não sei se precisa ser tão restritivo, entendeu? Talvez se você botasse o grupo restritivo como abaixo de 8, abaixo de 7,5, alguma coisa assim, você teria uma outra transfusãozinha a mais e seria um linear um pouco menos restritivo, assim, né, na prática. E aí, quando você compara 10 com 7, você separa melhor os grupos, ele separou bem, mas talvez, eu sinceramente acho que a maioria das pessoas hoje que transfunde, que cuida de TCE, não transfunde com HB menor que 7. Entre 7 e 8 já fica incomodado o suficiente para transfundir, tá? E aí eles justificaram o texto, que o 7 é o corte do doente crítico em geral, né? E que tem um survey que mostrou que isso era uma prática que as pessoas aceitariam participar de um estudo desse, entendeu? Então isso é uma outra questão. Uma das colunas falando, explicando quais são os motivos de desvio do protocolo, né? E aí ele coloca numa dessas colunas, uma dessas colunas que acho que se você conseguir abrir aí, deixa eu ver se tem um número aqui, eu tirei print do negócio. Mas tem um fluxograma que ele vai mostrando e mostra que no liberal, acho que 15,39, quase 15,89 pacientes tiveram desvio de protocolo, né, no grupo de trabalho liberal, e aí eles vão explicando as causas, e aí eles colocam transfusão dentro de 24 horas, ou pelo menos, né, aí a maioria dos pacientes que foram detectados esse HB de controle menor do que 7, demoraram quase 24 horas, até 24 horas para engatilhar uma transfusão. Então, eles passaram quase 2 plantões de 12 horas sem ser transfundidos com HB menor que 7, né? Então, acho que... HB menor que 7 ou menor que 10? Menor que 7, que é o... menor que 10, desculpa, menor que 10. Que é o grupo liberal ali. Que é aquela tabela aí embaixo. E tiveram 13 ainda que não transfundiram, né? Mesmo enfim. Eu acho que esse trabalho traz até a filosofia de você fazer parte de um grupo liberal, um grupo restritivo, assim, né? Você vê que claramente teve muito mais de protocolo no grupo liberal do que você foi no grupo restritivo. Então os caras se preocupavam menos em transfundir, menos em explicar, por exemplo, aqui, motivo relacionado a deixou de transfundir em 3 horas ou não transfundiu a despeito de ter atingido. Se você justificado por motivo da UTI, tem vários que foram não, assim. Motivos do paciente, não. Aí, mas foram transfundidos depois? Sim. Alguns até nem foram transfundidos. Então, acho que assim, da intervenção, e a intervenção do estudo ele tinha que transfundir por 14 dias. Quanto tempo era, você lembra? Por quanto tempo tinha que continuar transfundindo? Era até a alta da UTI? Era até quando que tinha que transfundir? Eu não lembro disso estar no texto principal. Isso é outra questão, né? Assim, o paciente já está numa fase meio crônica, aí você vai continuar transfundindo ele? Ele saiu da fase aguda ali, saiu da hipertensão craniana, né? Que ele pode ter no 7º dia ruim ainda, mas pode não estar, né? Então, eu acho que era 28 dias, não era nem só UTI, não tenho certeza, eu posso estar falando besteira aí, tá? Bom, mas dito isso, eu acho que esse é o ponto principal do estudo, que tem um desbalanço muito grande no slide. Então, aqui mesmo fiz a análise bayesiana, e aí aqui seria tipo a análise bayesiana para encontrar o resultado positivo, né? Entendeu? Por exemplo, porque se a gente fosse assumir um prior, é um prior de que não deve ter diferença, baseado no que a gente tem hoje de literatura, entendeu? Tá? Mas pode ser que os entusiastas achem que funcione. Por isso que a bayesiana pode ser um problema nesse tipo de análise, né? Eu acho que aqui a gente olhando o dado cru como não dá para a gente afirmar com esse estudo de que transfusão é bom, transfusão liberal. Mas também tem um sinal aqui que talvez seja, né? Só que eu acho que tem que fazer um estudo maior, com N suficiente para a gente poder chegar a essa conclusão. Vamos lá nos desfechos secundários, que lá tem umas coisas bem legais para discutir. E aí, nessa discussão, vamos assumir
que o estudo foi positivo, tá? Vamos assumir que não tem desbalanço entre os grupos, para discutir isso. Não, vamos assumir que não tem desbalanço entre os grupos, que putz, foi bem balanceadinho ali, tudo certo. E aí vamos ver que conclusão vocês chegam. Hã? Você não... Eu entendi muito errado. Aí eu continuo, mesmo que fosse bem balanceado tudo, eu continuo. É porque é sangue. É sangue, tio. A independência motora é melhor. Você sabe como que essa escala funciona? Está escrito na tabela, na parte de baixo do texto, ele escreve lá, vai de 18 a 128. Você acha que uma variação de 1 ponto na escala motora de independência funcional, ela é importante para o paciente? Hã? Eu não sei qual que é, aí a gente tem que incluir um outro conceito, sempre que a gente avalia a variável contínua, tem um outro conceito que a gente deve envolver. Qual que é esse conceito? Isso, é a significância clínica mínima, tá? Quando for mortalidade, reduzir 1% a mortalidade, reduzir a mortalidade, né? Tá? Tudo bem, mas é 1% de estado vegetativo, aí não, mas tudo bem. Aí depende do que você está avaliando, né? Mas, quando eu estou avaliando uma variável categórica que não tem muita dúvida, né, do significado dela, é mais fácil de interpretar. Agora, quando você tem uma variável contínua, que é uma escala, cujo objetivo é avaliar um construto, o construto aqui é funcionalidade, tá? Eu preciso saber quanto de variação dela é uma diferença que faz diferença para o paciente, que é clinicamente significante. Então, esse é o conceito clássico de significância clínica versus significância estatística, tá? Então, assumindo que esse resultado aqui é esse, que não tem desbalanço, né? Que, pelo que entendi, essas análises não foram ajustadas para o desbalanço, tá? O que é um problema, eu não sei por que fizeram isso. Devia ter ajustado, era só ajustar, pô. Era só apresentar uma regressão linear aí que podia ter feito. Mas foi o plano de análise estatística deles, eles devem ter seguido. O intervalo de confiança é muito próximo do zero. Então, essa diferença encontrada, ela tem uma chance grande de não ter relevância nenhuma para o paciente, na prática. Tá? Aí você tem que pesar a intervenção, se ela é muito custosa ou não, e o potencial benefício, né? Vamos partir para que fosse. Hã? Vamos partir para que fosse relevante. Não assim, não uma coisa absurda, mas partindo para que fosse relevante minimamente, assim, paciente. Num país como o Brasil, a gente mudar a meta de HB para 10, acho que teria que ser uma parada muito, muito impactante, assim, para mudar a prática. Se esse estudo fosse uma tiamina, eu dava tiamina para todo mundo na internet, mas sangue é embaçado. Aí eu acho que o peso que a gente vai dar, eu acho que realmente... Só que... De achar que ficar confundindo demais é ruim. Se você tiver o final, o desfecho final como positivo, mesmo que seja um número pequeno na escala, mas que estraga uma mudança de qualidade de vida, você tem que investir nisso. Mas é ruim. É porque acaba, trabalho, Não, por pique, não é caro, não dá trabalho. Não estou falando o cara que, o cara tá comparar o cara tá feira de roda e o outro tá correndo. Mas você falou que esquece a significância Não, porque a diferença mínima quer dizer que faz diferença para o paciente. Aí, sinceramente, na bolsa concentrada de massas 2, eu acho que tem que fazer, entendeu? A questão toda aqui esse estudo, eu acho que ele não consegue ter força para validar essa posição. Entendeu? Da gente enxergar essa escala como uma coisa distante, porque não é a gente que vê esse doente mais para frente. Mas se a escala mostra que tem uma melhora funcional e isso tem uma significância clínica para o doente, é o jeito que a gente tem como avaliar. Quem fica lá no ambulatório que consegue ver isso melhor, consegue falar isso melhor. Né? Separado entre os grupos. No artigo principal mesmo. Fazer papel. Ó, quando a gente vai ver a escala de Gauss separada, né? O que a gente vê? O que aconteceu? A mortalidade foi igual entre os grupos, 6 meses, né? O estado vegetativo foi igual. Ele trocou
lower severe disability por resultados melhores, e aí eles foram mesmo seguindo aqui uma ordem relativamente, né? Trocou assim, só que esse 6% aqui é aquele 5% de pupila, entendeu? Na minha opinião, pelo menos, aquele 5% de pupila explica essa alteração facilmente. Acho que uma coisa legal pontuar é que o GOSE tem várias formas de avaliar, né? Esse trabalho, ele tem uma coisa antes só de ser uma avaliação dicotômica, é uma sliding dicotômica, que é diferente de fazer uma avaliação dicotômica só. Eu acho que essa avaliação dicotômica, assim, sliding, acho que ele foi usado em alguns trabalhos de AVC, mas classicamente você meio que faz um corte em 3 ou 4 e bota para lá para cá e faz um desfecho categórico assim. Aí nesse trabalho ele levou em consideração qual é a probabilidade pelo aquele TBI impact lá, naquele score, e com base naquilo, qual seria o melhor que ele conseguiria atingir e ajustar o que seria relevante ou não de recuperação neurológica com base nesse score. Só que isso também acaba levando em problema também o desfecho categórico, né, de uma variável dicotômica. Você falar que você considerar um cara que, supõe que a chance dele, melhor do mundo dele, fosse ficar bem acamado. Aí se ele fica menos acamado, seria positivo nesse trabalho, entendeu? Diferente, e tem um grupo que o cara seria uma recuperação completa, e ele pontuaria igual se ele recuperasse completamente. Então você pontuaria benéfico se você ficasse menos acamado ou se você tivesse recuperação total também. Então isso acaba interferindo. Tem uma outra forma de se analisar esse também, o GOSE, que ao invés de você fazer essa análise dicotômica, você avalia a distância que ele conseguiu percorrer até a variável benéfica, né? Então, ao invés de você pontuar sim ou não, você pontua mais 2, mais 3, mais 4. E aí você consegue discernir melhor esses grupos aí de, por exemplo, para não ter esse problema, do cara que recupera tudo e do cara que fica menos paraplégico, pontuar igual na escala. Então, acho que também tem esse problema de fazer esse tipo de avaliação, né, do dicotômico, mas é o que é feito maior parte dos trabalhos, né? Então, acho que você pode analisar de diversas formas, né? Então, o slide da dicotomia é uma delas, que você explicou, mas ele apresentou todas as análises, todas não, né? Eu acho que ele apresentou várias análises ali, eu estava até revendo aqui qual que foi as possibilidades, mas teve o complete case por protocolo, best case, worst case, e ele fez também proportional odds, que é uma regressão logística só, aí ele não é essa dicotomia deslizante, seria a tradução da forma que analisou, né? De diferença. Sim. No final foi 5, exato. Não, você pode, eu acho que aqui, assim, tem duas, minha opinião, assim, realmente, o estudo é neutro. Eu, pessoalmente, eu acho que a HB de 7 para neurocrítica é muito pouco, você esperar cair abaixo de 7 para transfundir, e eu não acho que é a prática da maioria das pessoas que cuidam de neurocrítica, entendeu? Então, sei lá, 7,5 talvez, e assim, acima de 10 é muito over, entendeu? Tanto que dá um monte de violação de protocolo, as pessoas no fim não... Enfim, então, talvez você podia deixar acima de 10 enquanto tem hipertensão intracraniana, ou enquanto está manejando hipertensão intracraniana. Então, aí eu acho que seria uma coisa mais pragmática, mais próxima da prática clínica, que você não vai transfundir o cara que está no 15º dia, ele já está tracostomizado, já está nebulizando, você não vai deixar ele com HB de 10, né? Entendeu? Não, eu acho que 8 e 9 não, porque senão vai ter separação, mas eu gostaria de um estudo que o trigger de transfusão inferior não fosse 7. Entendeu? Olha, assim, você tem muita... Putz, assim, quando você vai ver os trabalhos com oximetria cerebral, com microdiálise, quando você transfunde esse HB ali mais baixo, você vê um benefício fisiológico bem evidente. Então, eu concordo que pode ter benefício, sim, de deixar o paciente com HB mais alto, entendeu? Eu só não sei se o grupo controle deveria ser abaixo de 7, justamente por isso. Eu assim, por exemplo, tá na fase super aguda ali, tá caindo, tal, pressão craniana refratária, você vai deixar o cara, você tá fazendo medida para baixar a pique para chegar mais sangue. Por que você não dá um concentrado de massa para chegar mais sangue? É o HB. O gatilho é ver que está tendo hipoxigenação. O gatilho é HB. O HB mesmo. O gatilho é HB. E aí a reposição da oxigenação é só... Não. Mas isso assim, por exemplo, se o paciente está com a oximetria boa e está anêmico, tudo bem, toca o barco. Se a oximetria está pior e o HB está abaixo de 8, 9, aí transfunde. Agora eu não lembro qual era o protocolo do boost, tá? Teria que rever como que eles botavam.
Mas independente disso, talvez se o estudo mostrasse, pô, se eu deixar um HB 7,5, 8, talvez seja melhor do que eu esperar o 6,5, né? Chegar em 6,8 para transfundir. E aí, de novo, tem a questão do gatilho e tal. Aí tem uma inferência que a gente pode fazer, é transportar, né? Ah, a gente usa o gatilho para poder fazer o estudo. O que eu quero é separar os grupos para ver se é melhor eu ser mais liberal ou mais restritivo, né? E aí, só que aí, assim, aí pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no estudo ARMA, né? Que o grupo controle não era a prática da época. Aí a gente mostrou que a ventilação protetora, como foi feita, foi benéfica, comparado a um controle que já não era mais a prática da época. Então, e aí a gente fica com isso no resto do tempo, entendeu? Enfim, diga. Não necessariamente só o TCE, lógico que a gente acaba transpondo muito da nossa evidência do TCE para as outras situações, mas assim, um paciente AVCzado, algo nesse sentido, assim, na minha opinião, acho que faz sentido ter esse trigger ali entre 7 e 8 também, mas o que você acha, assim? Eu acho que a gente tem muito pouca evidência para isso, a gente não sabe. Para o AVC, aí eu acho que você teria que pensar, para o AVC isquêmico, por exemplo, o AVC isquêmico aconteceu, né? Acho que o que importa é aquele manejo de fase aguda ali, depois o cérebro que morreu, não ficaria muito encanado com isso. O AVCH talvez também, mas geralmente eles não fazem tanta anemia, né? Isso não é um problema. Na HSA, aí eu acho que pode ter alguma diferença maior. E até porque o paciente fica muito tempo, e quando a cabeça está fritando, é quando ele já está anêmico também. É quando ele faz a isquemia cerebral tardia e tal. Exatamente. Aí ele pode estar anêmico nessa fase, e aí faça mais sentido, entendeu? Aí o AVC e o AVCH, quando chega, a não ser que o paciente já tinha anemia de base, ele não vai estar anêmico, né? Isso vai acontecer depois, mais para frente, numa fase que você já não vai estar muito preocupado com isso. E aí tem um outro estudo também, que eu acho que já acabou até, que está para sair, que é o TRAIN, que é do Fábio Tacconi, teve também alguns centros brasileiros que participaram, que daí incluiu o neurocrítico. Eu não sei o que vai dar nesse outro estudo, entendeu? O estudo pioneiro para estudar isso é aqui do HC também, tá? Também o Luiz Marcelo fez parte, junto com, na época, o André, que foi residente com vocês um dia, tá? E com o Fábio Tacconi. E aí, esse estudo eu acho que foi uns 60 pacientes. Não sei se vocês lembram. Já discutiram alguma vez? Alguém já falou para vocês verem? Que era a TCE também, e aí, assim, a diferença de mortalidade foi brutal. Só que era um estudo pequeno, N pequeno, sei lá, não lembro agora, 50, era uma coisa bem pequena, e também tinha desbalanço no baseline de fatores prognósticos, mas era um estudo piloto, para ver se dava para separar os grupos, né? Inclusive ajudou a informar esses estudos aí, né? Tá? Thiago, você quer falar uma coisa? Não? Você não lembrou? Não? O que você acha? Fala. Nossa. É aí, né? Porque ainda mais se acredita em um grupo. Não, eu fico pensando assim, se você acredita numa estratégia e é um estudo aberto, que você sabe quem você está transfundindo ou não, e ainda mais que eu penso nos problemas do nosso hospital, assim, outras equipes envolvidas, centro cirúrgico que depende às vezes de empurrar uma coisa para entrar ou não, isso não tem um impacto também no desfecho final. Assim. Do tipo, não, esse cara tá no grupo liberal, a PIC começou a estourar, não, ele precisa, sei lá, craniectomizar ou fazer alguma coisa assim, e não, ele é grupo intervenção, tal, dá um gás aí para rolar. Então. Como que você lidaria com isso? Como que você pode... Cego com transfusão, né? Não tem como, né? A não ser que você tire a hemoglobina da tela, mas ninguém vai tratar o paciente sem ver hemoglobina, né? Então, mas aí você... Ainda não tira... Você lida com viés de detecção do desfecho lá no final, porque quem avaliou o desfecho funcional não era envolvido com a randomização. Mas, como que você lida com isso? Apresentando o dado. O que você pode apresentar? Os estudos, por exemplo, em pós-parada, frequentemente você apresenta quantos tiveram withdrawal of life support, tal, você especifica para dizer se, pelo menos, mostrar alguma coisa depois. Você tem toda a razão. Aqui seria interessante a gente saber como é que foi a reabilitação desses pacientes, se eles tiveram a mesma reabilitação, né, dos sobreviventes, porque a mortalidade foi igual.
Então, seria interessante eu saber fatores prognósticos pós fase aguda. Você tem toda a razão, isso pode diferenciar. Hã? Mas é tudo meio do baseline, né? Não é? Eu não lembro de ter coisas do meio do caminho ali. Você lembra do suplemento? Eles apresentaram outras, além da transfusão, outras intensidade de reabilitação, coisa assim. Não, é coisas pós-UTI mesmo, assim, né? Como que isso se deu, né? E aí uma coisa que eles, na época que o pessoal fez foi fazer o protocolo de intervenção muito bem redigido para, por exemplo, a hipotomia pós-PCR é 34 graus na piscina, sei lá, aí você acaba perdendo um pouco mais do estudo ser pragmático, você vira mais um estudo para criar um conceito mais sólido, mas eu acho que eu só vejo essa saída, assim, você fechar um pouco mais, cercar um pouco mais o protocolo, já que o desfecho não vai ser duro, né, meio subjetivo aí, médio paralítico, médio mais ou menos, e aí acho que teria que armar um protocolo bem delimitado, assim, você vê que teve vários vídeos de protocolo, né, nesse mesmo, com o desfecho aberto, assim. Esse é o caráter um pouco pragmático do estudo, mas ele poderia apresentar as co-intervenções. Por exemplo, na primeira semana, como é que foi a intensidade do tratamento da hipertensão arterial nesses pacientes? Só que isso já pode ser consequência da estratégia transfusional também, né? Você concorda? Porque talvez a estratégia liberal dê menos hipertensão arterial, poderia ser isso. Mas a gente não sabe como se comportou. Exatamente. Então, como é que vocês classificariam o risco de viés de performance numa ferramenta de risco de viés nesse estudo? Você pode classificar alto risco, baixo risco ou incerto. Como é que vocês classificariam o risco de viés de performance nesse estudo? É incerto. Você não sabe. Tá? Então, esse estudo ele usou um desfecho validado, a randomização foi adequada, foi tudo certo. Tá? Só que, por não estratificar no baseline, tem desbalanço. Então, isso aí é uma das coisas que você pode contar como para aumentar o risco de viés. Talvez não botar alta, eu não lembro, aí tem que ver o que a ferramenta ia mandar fazer lá, tá? Mas, tem aí, ó, pronto. Isso secundários. Hipoxemia foi igual, foi no baseline que foi diferente, né? Hiperperfusão cerebral, hipoperfusão, né? Então já voltei atrás aqui já. Não, é que eu não lembrava, eu não li o suplemento para ver. Mas sobe mais um pouquinho, Leandro? Vamos ver as co-intervention ali embaixo. Não, olha. Aí, isso. Terapia osmolar foi igual. Resfriamento foi. A coluna é qual? Liberal. É interessante, né? É pouca coisa, não. Mas sim, o ideal seria ver dia a dia, sabe? Aí, não, mas enfim, isso aí pode ser acaso total, né? Mas pode ter tido algum viés de performance, sim. Mas esse é o aspecto pragmático desse estudo, entendeu? Ele randomizou a transfusão, mas ele não controlou as outras variáveis do manejo da pressão arterial, né? Tá? Mas assim, se a gente fosse botar naquela ferramenta para ver quão pragmático é o estudo, ele não é o mais pragmático do mundo, ele é pragmático nesse sentido aí, entendeu? Tá? Muito mais. São 12 contra 3. Eu achei, mas eu achei pouca diálise, né, pra noite tão ruim, né? Porque esses caras que tinham... Também foi mais. Eu acho que tem que ler com... Isso tem. Tem no texto principal mesmo. Não era muito mais, era uns 60%, se não me engano, de lesão Não, era menos. Olha.
Essa Ela anemia ensina. veio só do TCE? Aí, causa. Lesão extracraniana, 65%. Tá vendo? Mais no grupo restritivo também, né? Eles tinham mais lesão extracraniana. Mas Eu não acho assim, parece que vem daí. viés de performance não parece ter, entendeu? Eu acho que o principal questão mesmo é que no baseline eles eram diferentes. E aí isso vai ser carregado lá para frente, né? Entendeu? Sim. Esse estudo, há uns anos atrás, ele sairia como meio positivo. É que hoje o New England mudou a política deles, eles são assim, o primário é neutro, tudo neutro, acabou. Não vai poder escrever nada no texto dizendo que ele é positivo, entendeu? Você pode dizer que o desfecho secundário mostrou um potencial benefício e estudos adicionais são necessários. É o máximo que você vai conseguir dizer, eu imagino que é o que eles disseram no estudo, né? Muito bem. Eu acho que assim, o que é legal do estudo? Eu acho que esse é um estudo bem da nossa prática, né? E é um tema super relevante, que eu realmente não sei qual é a melhor forma de a gente manejar esses pacientes na fase aguda, a gente não sabe, acho que é um estudo necessário. Ele não teve poder suficiente para mostrar o resultado que ele gostaria, ele foi muito otimista, né, 10%, e melhor, eles acreditavam muito no sangue ali. Então, talvez se fizesse um cálculo com 5% encontrasse um resultado, mas se fizesse esse cálculo, pelo menos estratificaria pela pupila ali, para pelo menos ter um resultado mais... Não, aí você pode fazer uma análise diferente, fazendo ajustes diferentes. Vai sair aí um monte de filhote disso aí, com certeza. Mas eu acho que, esse estudo ainda não convence que tem que deixar um HB de 10, entendeu? Parece ter alguma coisa aí, mas eu tenho outras coisas que podem explicar esse resultado se eu interpretá-lo como positivo, né? Em teoria ele não é. O intervalo de confiança é bem grande, né? Tá? Vamos ver, vai ter o train, aí a gente vai ter um estudo pequeno, unicêntrico, e 2 multicêntricos grandes. Aí isso talvez ajudar. Só que o train tinha HSA também. Tem mais pacientes, eu não sei bem como é que eram os critérios de inclusão e exclusão. Esse estudo tem uma outra questão, que ele tinha, quando o HB caía abaixo do trigger, ele tinha que ter sondinha até 3 horas. Isso é uma coisa assim, na maioria dos lugares isso dá certo, mas aqui não dá certo. Aqui eu acho que a gente demora muito mais para entre... Então, acho que aqui a gente teria um delay maior entre uma coisa e outra. Foi o motivo na época o Luiz foi convidado, ele me perguntou, né, de participar, eu falei assim, eu acho que ele não consegue garantir essas 3 horas aí, entendeu? Só se azeitar muito bem com o banco de sangue. Enfim. Algo mais aí, não? Gabriel. Eu acho que a interpretação dos desfechos secundários é bem bacana, porque eles são desfechos na forma de escalas, e aí a gente tem que levar em conta essa questão da diferença clinicamente significante, né? E aí eu não levo em conta, eu tenho que ver se o intervalo de confiança contém ou não contém aquela diferença, e não o zero, no caso, né? Entendeu? Que seria a nulidade nesse tipo de avaliação, né? Entendeu? Bom, agora vamos esperar o trem. Esperar o trem passar. É isso, pronto. Essa daí foi péssima, né? Tá bom. Tá bom. Beleza. Pedro, você quer apresentar aquela parte final ou você trouxe... A gente não fez um patch recente disso? De transfusão? Já desse ano? Mostra lá só para você terminar, aí a gente vai por. Aí você contextualiza o final. Aí. Não, aí era só no final, eu tinha colocado outros estudos também que avaliaram a estratégia transfusional. De 99 teve o TRIC, que avaliou paciente crítico no geral. O TRIS, de 2014, que aí já avaliou especificamente no choque séptico. O TRIX-3, que foi para pós-operatório de cirurgia cardíaca. Nenhum desses mostrou diferença entre os grupos. O REALITY, que foi para paciente com IAM. E um outro que eu achei interessante também é que, em vez de... que esse também era de trauma crânioencefálico, mas em vez de transfugir, ele dava eritropoetina.
mas também não teve diferença. Mas foram só outros estudos grandes também com populações diferentes que mostrou que essa mesma intervenção, a transfusão liberal, também não trouxe benefício para esse outro grupo de paciente. A cirurgia cardíaca, de fato, é onde a gente tem mais ressalva no centro digestivo. E o gente teve pouco eu vi. Sim. O grosso era E de eventos diversos também, aí era menos tempo reduzido, né? isso. Em 99 teria mais eventos diversos pelo preparo do sangue diferente. E o EPTBI, a fisiopatologia eritropoetina, ela poderia ter É que a eritropoetina, além de produzir sangue, ela tem um efeito na regeneração celular mesmo, entendeu? Então, o efeito talvez fosse outro, não só de evitar a anemia, entendeu? Aí, enfim, é duplo, né, o efeito. Mas esse estudo aí, ele também abre porta para fazer estudo adicional. É que o N não foi compatível para chegar no resultado definitivo, entendeu? Tá? Muito bem, show de bola. Vamos lá, bom almoço aí.